da arbitragem, o Emerson Borsarim falando também do assunto lateral, o Diego Hudson perguntando da escalação do Juninho, também do Bruno Henrique. Será que o Juninho treina tão ruim, tão mal assim? Pois é. E às vezes o cara pode não treinar tão bem, ser útil no jogo, não tem nenhuma chance. Hoje o Bruno fez uma boa jogada. Ao invés de chutar para o gol, cruzou, a bola passou, o Arrascaeta não alcançou. Era para ter chutado no gol. André Ricardo, um abraço. Dilson Ramos também falando aqui dos Chorões. O Roberto Vieira conosco também. Achando que o Flamengo está apático. Foi apático no primeiro tempo. Achei que o time sentiu, Roberto, fisicamente. O Flamengo fisicamente estava muito abaixo do Corinthians. O Corinthians ficou a semana treinando. O Flamengo teve um jogo ruim, mas de muito desgaste, viagem na Argentina e tudo mais. E acabou o Flamengo jogando muito mal no primeiro tempo. Fisicamente não competia. No segundo tempo o jogo se igualou. O próprio Corinthians mais desgastado, porque se entregou muito na primeira etapa. Foi muito intenso para conseguir ter tamanha supremacia. Mas não soube aproveitar as oportunidades criadas. O Corinthians poderia ter feito, por exemplo, um 2-0 no primeiro tempo sem o pênalti. O lance mesmo do pênalti, o Roberto chuta na trave. Ele poderia ter feito gol ali. Depois teve mais 2 chances, pelo menos. O Corinthians poderia ter feito 2-0, não seria nenhum absurdo na primeira etapa. Luciano Calil também com a gente aqui, ele falando aqui que chegou da igreja com a notícia da vitória do Flamengo. Muito bom. É isso aí. Enfim. O Gabriel Silva também com a gente aqui, falando da oscilação, que é normal e tudo mais. E por aí vai. Muito bem. Edmilson Rubo lá no Japão. O Flamengo só dá chutão, não acerta 2 passes. O primeiro tempo foi assim, ele escreveu durante o primeiro tempo, né? Depois melhorou. O Saulo falando do Vinha na reserva e tal. O Vinha está sem ritmo, né, gente? Ele não está numa fase boa, nem está sendo muito aproveitado. Mas está sem ritmo. Mas, assim, a bola nas costas é também uma questão da estratégia do adversário, do Corinthians, bem montada, e que o Flamengo teve dificuldade de neutralizar. Muito bem. O Bruno Henrique como centroavante, não dá certo, na opinião do Tanildo Alves, reclamando. Realmente, eu acreditei em dado momento que o Bruno Henrique fosse, de fato, se adaptar à função, mas acho que não. Ele até joga ali e tal, mas não é exatamente... não é a dele, né? A coisa acaba não funcionando como a gente imaginava que pudesse acontecer. Pelo menos até agora, essa é a minha opinião. O Tavares reclamando que o Lino às vezes tem chance de chutar e não chuta. Também acho que o Lino tem que arriscar mais o chute, tem que ter mais confiança no arremate. Eu concordo. Às vezes abre o espaço e ele não chuta. O Saulo Vini oficial, chute cruzado do Bruno Henrique, se fosse o Pedro no lugar do Arrascaeta, seria criticado como lento quando não chegar na bola? Depende do lance. Eu acho que ali o Saulo, para mim o erro não é da Arrascaeta e não seria do Pedro. Eu acho que ali o erro foi do Bruno Henrique não ter chutado. Eu acho que todo mundo esperava ali um chute cruzado. Enfim, mas se você quer passar pano pro Pedro, pode passar pano à vontade, Saulo. Não tem problema nenhum não, meu irmão. Você pode passar pano à vontade para ele aí. Eu vou criticar e vou elogiar quando achar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O André Carvalho. Plata ligadíssimo. Bateu rápido lateral. Carrascal fechando sua ótima atuação com a segunda assistência. Carrascal bem no jogo. É verdade. Leandro Capita. Ele acha que o Samuel Lino tem que ser mais objetivo. Tem gente reclamando. Gente, o Samuel Lino, na minha opinião, não fez hoje um grande jogo, mas ele é um jogador muito, muito diferente dos outros pontos do Flamengo. Ele participa muito mais do jogo, ele recompõe, ele participa da construção, dá opção. O Arrascaeta se aproxima, o Carrascal, quando joga por ali, tabela, encontra soluções para sair de situações que está cercado, sabe? E é um jogador que ainda está numa fase inicial no Flamengo, chegou há muito pouco tempo. Tem um pouquinho de calma, gente. Meu Deus do céu, o time ganhou de virada, os caras encontram motivo para reclamar do jogador, implicar com o jogador. Impressionante. Gente insatisfeita. Olha, essa galera, já falei, tinha que viver no ano de 2005, aquele ano bizarro do Flamengo, sabe? Viver eternamente em 2005 para ter ideia do que é torcer para o Flamengo na crise mesmo. O Renan Portela questionando o desempenho, mas o resultado foi fundamental. Gente, é assim futebol. O Cruzeiro perdeu, o Palmeiras perdeu, o Flamengo ganhou. O Flamengo fez o primeiro tempo péssimo, o segundo bom, regular, e foi bastante para ganhar um jogo. O Chagas Alan Santos, o primeiro tempo foi o pior do ano, foi. O Flamengo fez várias vezes o primeiro tempo bom, o segundo ruim. Hoje foi o contrário. O Jamile pergunta se o Carrascal tem que ser titular. Ele vai jogar e todo mundo vai jogar, Jamile. Jamile, né? Todo mundo vai jogar, vai entrar no time, vai revezar. Tem muito jogo, todo mundo tem que ser utilizado. Ele vai ter as oportunidades dele, teve hoje, vai ter outras. Teve domingo contra o Vasco, jogou e bateu o pênalti entrou durante o jogo, né? Contra os Estudiantes. Enfim, está aí, fazendo parte do elenco. E, enfim, essa questão de ser titular ou não depende do momento, das circunstâncias, do adversário. Está no elenco. O Márcio Araújo falando em muitos passos errados no primeiro tempo, marcação frouxa, ele não gostou.
O Ricardo Pereira também criticando o primeiro tempo do Flamengo. O Alexandre do Carmo, time campeão, ganha jogos jogando só um tempo. Acontece, mas foi muita sorte não ter sofrido mais gols no primeiro tempo, na opinião dele. O Bruno Porciúncula, falando que tirou os 2 piores no intervalo, o Léo Pereira já deu. Eu não acho, não. O Léo Pereira, para mim, é um ótimo zagueiro. É um ótimo zagueiro. Pode ter uma fase ruim, uma atuação ruim, eventualmente, mas um ótimo zagueiro. Como assim já deu? Me diga aí 5 jogadores melhores, assim, acessíveis para o lugar do Léo Pereira, que você vai trazer assim. O pessoal é meio sem noção do mercado e quanto custa um jogador de futebol. Se descarta jogadores bons assim com facilidade, muito fácil, meu Deus. Eu acho isso impressionante. Samara Moura, precisava de um susto desse, feliz em ver o time melhor no segundo tempo. Vinícius Duarte, venceu na raça. Marcelo Melo, o Flamengo foi cirúrgico, aproveitou a chance e saiu com a vitória. Matheus Silva, esse time vai fazer muita gente infartar. Ronald Valência, membro do canal, primeiro tempo só assistiu o Corinthians jogar, fato. Depois do gol, o Flamengo, o time melhorou, não está dando para Bruno Henrique, na opinião dele. O Claudinei Silva, primeiro tempo terrível, na opinião dele. O Marcos Vinícius, ele está na Bahia, manda saudações. Primeiro tempo perdido do Flamengo, poderia ser goleado, se safou. Infelizmente, o atacante do Corinthians, que é o Yuri Alberto, estava num dia terrível, mas fez o gol, né?